Querida igreja, abra sua Bíblia na epístola de 1 João, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Acharam? Lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Está escrito assim no texto: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, o que temos visto como os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto. E dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Oremos mais uma vez. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos, Senhor, nesse momento, pedir que o Teu Santo Espírito nos instrua na Tua palavra, para que apenas não sejamos ouvintes, mas também praticantes. Nos abençoa nesse momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja primitiva, ela foi presenteada com várias testemunhas que viram, ouviram e até tocaram em Jesus. O próprio escritor desta epístola, desta carta, apóstolo João, foi uma delas. O propósito da carta era alertar a igreja contra uma heresia, uma falsa doutrina, para não se deixar enganar pelo gnosticismo. O gnosticismo buscava-se apoderar-se por meio do conhecimento para descobrir os enigmas do mundo. Por exemplo, o que dizer sobre Deus? Qual a razão da vida? A resposta do gnosticismo vinha pela sua razão própria e pela força própria, sem nenhum vínculo com a palavra de Deus. No gnosticismo, o conhecimento não era elaborado de uma maneira intelectual, mas era obtido pelas experiências místicas, viagens celestiais. João percebe a ação dos gnósticos no seio da igreja e apresentou para a igreja uma mensagem clara e decisiva. João viu de forma clara nos ensinamentos de Jesus o que também a psicologia reconhece hoje, que a vida é essencial, ou que a vida consiste no amor. Por isso ele era o discípulo amado e por isso também foi chamado de apóstolo do amor. A mensagem está acima do mensageiro. Na introdução da epístola de João, não vemos ele colocando o seu nome. Não vemos ele também citando o destinatário desta carta, mas vemos ele absorvido pela mensagem, pelo propósito. João não cita seu nome, não se denomina como apóstolo, nem reivindica expressamente a autoridade apostólica, mas se coloca como testemunha do grande acontecimento. Que acontecimento foi esse? Vinda, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, consequentemente, assim, ele se apresenta
com as qualidades apostólicas. Apóstolo é uma testemunha original, que viu com seus próprios olhos, que ouviu com seus próprios ouvidos, e o seu testemunho permanece presente até hoje para a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 1 começa: o que era desde o princípio. Somos então aqui remetidos lá para o Gênesis, lá para o começo do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que era então desde o princípio? É aquilo que já existia antes da fundação do mundo e que vai embasar toda a nossa existência. O que era desde o princípio é Jesus. É isso que deve preencher a nós e a nossa existência. Em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17 está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Este nele é Jesus, o Verbo de Deus. João começa a sua carta no Evangelho, João capítulo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João é testemunha disso. João viu, tocou, escutou a própria vida, que é Jesus Cristo. No final da frase, João chama o que era desde o princípio de a palavra da vida. Jesus, então, é essa palavra, este Verbo de Deus, esta palavra que estava no início, que estava antes da fundação do mundo. É uma palavra que também fala, viva e é capaz de falar aos nossos corações e trazer vida. João praticamente declara: sabemos o que era desde o princípio, testemunhamos e proclamamos a vocês para que também sejam participantes e possam viver disso. Talvez você esteja tentando descobrir a razão da sua vida, a razão da sua existência. Qual seria o propósito da sua vida? Essa resposta você não vai encontrar a partir do seu próprio conhecimento, a partir das filosofias do homem. Também não. Através das ideologias desse século, você também não vai encontrar resposta aí. Você só vai encontrar a resposta no Verbo da vida, ou seja, em Jesus Cristo. O que era desde o princípio saiu da ocultação, como está escrito: que ouvimos e que vimos, que com nossos próprios olhos, o que contemplamos e com nossas mãos apalparam. Neste ponto, João se agrupa com os demais apóstolos. Ele se ajunta com os demais apóstolos, botando o verbo na terceira pessoa, ou na segunda pessoa do plural, nós. Como ele era israelita, e para o israelita teria que ter duas ou mais testemunhas para testificar um fato. Por isso, ele se arrola com os demais apóstolos, dizendo que viu, ouviu e tocou. É uma testemunha da época, uma testemunha ocular. E é precisamente de fatos concretos que trata a mensagem apostólica.
em radical contraste com todas as ideias pessoais, especulações filosóficas, experiências místicas e visões religiosas do gnosticismo. Muitas vezes nós agimos assim. Em vez de embasarmos nossa posição na palavra de Deus, criamos um Deus conforme a nossa imagem e semelhança, e não ao contrário. Usamos do achismo para acomodar nossas ideias. Por isso, o apóstolo João, ele se baseia em fatos concretos e também nos ensinamentos recebidos de Jesus e dos profetas. Fatos de uma realidade histórica, com que os apóstolos se defrontaram e se convenceram. Contra fatos, não há argumentos. Na quarta-feira nós temos estudado aqui bastante sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nossos encontros têm sido uma bênção. E vimos que no dia da ressurreição, num domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro, logo cedo, de madrugada, para preparar o corpo de Jesus e viu a pedra removida. E logo ela viu que tinha alguma coisa errada ali. E pensou que tinham roubado o corpo de Jesus. Foi até Pedro e João e anunciou que roubaram o corpo de Jesus. João e Pedro foram correndo até o sepulcro. João correu mais rápido, mas não entrou, ficou à porta olhando os lençóis colocados no canto. Pedro entrou imediatamente. João ficou observando, ele viu, ele mesmo escreve no seu evangelho, ele viu e creu. Primeiro homem a crer na ressurreição de Jesus foi João. Voltam para o lugar onde estavam. Maria Madalena fica ali chorando. E quando ela olha para o sepulcro, vê 2 anjos. Mas ela não está nem aí para os anjos. Ela queria o seu Senhor Jesus. Ela o amava. E Jesus aparece para ela, mas ela não percebe que é Jesus. Pensa que era um jardineiro e pergunta para ele: onde o Senhor botou o corpo de Jesus para que eu vá pegar? Jesus pergunta: por que choras? Depois cita o nome dela, Maria. E aí ela percebe que estava falando com Jesus Cristo, que havia ressuscitado. Depois, num ambiente fechado, Jesus aparece para os 10 discípulos. 10 porque Tomé não estava lá. Tomé perdeu a bênção. E muitas vezes, quando nós faltamos às reuniões, quando faltamos aos cultos, nós perdemos a bênção. A bênção da palavra de Deus, a bênção da presença de Jesus em nosso meio, porque a palavra de Deus diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. E depois os discípulos contam a Tomé que Jesus tinha aparecido. E Tomé diz: só se eu tocar nas suas feridas, só se eu tocar nas suas marcas, só se eu tocar na sua mão e no seu lado. 8 dias depois, Jesus aparece num domingo e diz para Tomé: você não queria tocar em mim? Tocar nas minhas mãos? No meu lado? Pode fazê-lo. Tomé não resiste. E faz a sua confissão de fé, exclamando: Deus meu e meu Senhor. Contra fatos não há argumento. Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, e todos os discípulos viram. Jesus apareceu durante 40 dias, ressuscitado para mais de 500 irmãos. Os discípulos, os apóstolos, haviam ouvido muitas vezes Jesus, haviam visto durante o convívio com muitos
durante muitos anos, e até mesmo puderam tocar no nosso Senhor Jesus Cristo. Está diante de nós, querida igreja, o testemunho de nossos irmãos que viram, ouviram e tocaram no nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é baseada em fatos reais. Então, os apóstolos reconheceram que Jesus é a palavra vida, a palavra da vida. Respondeu Simão, quando todo mundo começou a se afastar de Jesus devido ao seu sermão. E Jesus perguntou para os discípulos: vocês também vão me deixar? Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Na pessoa de Jesus, a palavra da vida havia chegado ao mundo. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Já estava no princípio com Deus, e a criação do mundo foi realizada por Ele, por meio da palavra, que é o próprio Jesus. Em Jesus, essa palavra da vida veio a este mundo decaído devido ao pecado. Essa palavra estava entre eles de modo audível, visível e até palpável. Agora, os membros mais humildes da igreja possuíam aquilo que os pensadores da época buscavam e não acharam: a razão da vida. Versículo 2: E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Desde a queda do homem, provocada pelo pecado, a vida esteve encoberta. E agora ela foi revelada em Jesus. As pessoas fizeram inúmeras tentativas, em vão, de alcançar esta vida. A ciência busca isso. E o que nós podemos acrescentar um pouco de mais anos de vida, através de uma boa alimentação, horas de sono, exercício físico. Mas são poucos anos. Por trás desses descaminhos e das trajetórias do pecado está o desejo de encontrar esta almejada vida. A sede de vida, da verdadeira vida, aflige todo ser humano. E você só pode saciar esta sede em uma pessoa. Atos capítulo 4, verso 12, traz a resposta de quem é essa pessoa. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome é Jesus. Trata-se da vida que, por natureza, será capaz de suportar uma duração eterna. Trata-se de uma vida plena, concreta e não abstrata. Jesus, quando ressuscitou, não era algo abstrato, mas era algo concreto, poderia ser tocado. Eterno, vida eterna e eterno não é uma definição de quantidade, mas um conceito de qualidade. Jesus falava que eu vim para que tenham vida e vida abundante, vida de qualidade, vida eterna, vida verdadeira, plena, vida com Deus, que dura de forma inesgotável. Para João, essa vida verdadeira consiste também em amar. As frases de 1 João 1:2, a vida se manifestou, comparada com 1 João 4:9, o amor de Deus se manifestou, são paralelas.
passamos da morte para a vida quando amamos. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, não conhece a Deus. Se você não ama seu irmão, como você pode dizer que ama a Deus? O primeiro mandamento que Jesus resume, diz amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. E amar o próximo como a ti mesmo. O amor faz parte do nosso relacionamento. Quem ama, obedece à lei. O amor é o vínculo da perfeição. O amor também é aquilo que era desde o princípio. Porque Deus é amor e criou o mundo com amor. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso proclamamos também a vós. Um apóstolo não dispõe de conhecimento em virtude somente do seu trabalho intelectual. Tampouco ele se baseia em visões de cunho misterioso. O apóstolo proclama aquilo que viu e ouviu, de maneira real, baseado em circunstâncias históricas. De forma constante, ele anuncia a palavra de Deus. E essa proclamação tem como alvo claro, para que também vós tenhais comunhão conosco, conforme está escrito. O ver, o ouvir, o tocar, haviam sido dados apenas a João, aos apóstolos, às outras testemunhas, mas não a todas as igrejas. As igrejas da Ásia, por exemplo, nós também não tivemos esse privilégio de ver, tocar, ouvir o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os apóstolos nos arrastam com uma pregação para dentro dessa comunhão. A palavra que consta aqui, koinonia, designa participação. O que era inicialmente foi recebido somente pelo apóstolo com revelação da vida e agora isso é partilhado para a igreja. Assim os crentes têm a vida que é eterna, em proporção igual concedida aos apóstolos. Esta comunhão não pode ser ameaçada pela heresia do gnosticismo e nem pelas heresias de nossa época. Nessa comunhão conosco, as igrejas desfrutam também da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Verso 4 e último. E assim estaremos concluindo. Escrevemos isso para que nossa alegria seja completa. Conduzir as pessoas à vida, esta vida verdadeira, esta vida que é eterna, conduzir as pessoas a Jesus Cristo e conservá-la nela ou nele, certamente, apesar de todo o sacrifício e luta, vai trazer alegria. Quando você testemunha, quando você proclama o Evangelho e Deus age no coração dessa pessoa e essa pessoa se converte, nós ficamos alegres. Eu fico alegre quando você está aqui, sendo edificado por essa palavra. Concluindo, João tem plena convicção que essa vida verdadeira não pode existir sem o sangue derramado na cruz do Filho de Deus e sem a reconciliação produzida pelo sacrifício de Jesus na cruz. A vida veio a este mundo de morte e se manifestou aqui. As palavras de Jesus, eu sou, se identificando como Deus, e também dizendo, o Filho do Homem, se identificando com nossa humanidade, são essenciais. Decisivo é aquilo que Jesus é em pessoa. Suas palavras, seus atos emanam desse ser e concretizam aquilo que ele é. Por isso a verdade, a vida se manifestou,
é o alicerce de tudo que João tem para dizer para a igreja. A igreja aprenderá alegremente que a mensagem de Cristo é a resposta à pergunta: qual a razão da vida? E nós temos a resposta. A razão da nossa vida é Jesus. Aprendemos aqui nesta noite que o apóstolo João foi uma testemunha viva e o que ele escreveu ainda impacta os nossos corações. Não podemos nos deixar levar por heresias. Temos que sempre verificar as Escrituras Sagradas. Entendemos que Cristo está acima de nós. João, o evangelista, disse: importa que ele cresça e eu diminua. Este Jesus, que é Deus e que é homem, estava antes do início, antes da criação do mundo. Os fatos registrados na Bíblia, os fatos históricos que compõem a nossa fé, nos dão base também para acreditar na palavra da vida, que é o próprio Jesus. E essa palavra da vida também é amor. E precisamos a cada dia nos relacionar em amor. Somos arrastados por esse amor para a comunhão. Comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E quando nós temos esta comunhão, e quando nós vivemos esta comunhão, e quando nós testificamos desta comunhão, ficamos alegres. Que Deus abençoe sua vida e que cada dia sua fé seja firmada na palavra de Deus. Amém? Vamos orar?